Olá, turma, sejam bem-vindas e bem-vindos de volta à disciplina IF 036, Laboratório de Física 1. Estamos na unidade 2 e eu sou o professor Hélio Molizani. Esta é a aula 1 da atividade 6 e hoje falaremos sobre atrito estático e atrito dinâmico. Para que a gente possa compreender as forças de atrito, primeiro a gente precisa entender quais são as forças peso e normal. Força normal, ou simplesmente normal, é a força de reação de uma superfície a um objeto que está apoiado sobre ela. Ela sempre vai ser perpendicular ao plano de apoio. Por exemplo, nessa caixa aqui sobre essa superfície, a caixa é puxada para baixo com uma força peso. Só que ela não desce, ela está parada. Por quê? Porque para cima surge então uma força normal. Então, se a gente imaginar esse plano horizontal, e se o plano estiver horizontal, a gente pode falar que a força peso é igual à força normal, ou que a normal é igual ao peso. Vimos nas aulas anteriores que peso é massa vezes gravidade. Então, o módulo desse vetor normal, ou simplesmente o valor numérico dessa força normal, pode ser calculada como m vezes g. Mas nem sempre os planos estão todos na horizontal. Então nós podemos ter um plano inclinado, formando um ângulo θ com a horizontal, como nessa imagem. Nessa situação, se nós fizermos aqui as projeções das forças que atuam sobre o objeto, a gente vai ter a força peso, que é perpendicular à horizontal, ou seja, ela é vertical para baixo, e a força normal, como eu falei anteriormente, é uma força perpendicular ao plano de apoio, portanto ela está aqui inclinada. Fazendo aqui a projeção, a decomposição da força peso, nós podemos decompor a força peso como uma força Px, aqui no plano, no sentido do plano, e uma força Py, perpendicular ao plano onde está apoiada a caixa. Nessa situação, então, quanto maior o ângulo θ, menor vai sendo essa força normal, essa força de contato com o solo. Dessa situação, então, nós podemos falar que a normal é igual ao peso vezes o cosseno desse ângulo θ, que é o cosseno, do ângulo formado aqui com a horizontal. Vocês já viram isso ou estão vendo isso nas aulas teóricas, também já devem ter visto alguma coisa no ensino básico. Nós não vamos nos aprofundar com esses conceitos. Mas, de novo, como peso é massa vezes gravidade, nessa situação podemos falar então que a normal, ou a força normal, é massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo θ quando o plano é inclinado. Agora que já entendemos a força normal, podemos falar sobre as forças de atrito. A força de atrito é uma força de contato entre duas superfícies que se opõem ao movimento, ou à tendência do movimento dos corpos que estão em contato. Por exemplo, colocamos aqui a caixa sobre uma superfície, então surge a força peso que empurra ela para baixo e em contrapartida, como reação, surge uma força normal do piso sobre a caixa, que é essa força de resistência para manter ela parada, A caixa nem desce e nem sobe. Agora imagine que você tem que empurrar essa caixa, então você vai fazer uma força aqui F para o lado direito. A partir do momento que você faz essa força, existe aqui o contato da caixa com o piso e essas superfícies elas são rugosas. Então, ao momento que você começa a tentar empurrar essa caixa oferece uma resistência e surge então uma força no sentido oposto que nós chamamos de força de atrito. Quando um objeto é muito pesado, muito grande, por exemplo, você tenta empurrá-lo, ele não se mexe. Você faz força e a força de atrito ela se opõe à sua força de tal maneira que a resultante seja nula. Em alguns momentos você consegue superar, fazer uma força ainda maior e aí superar então a força de atrito e o objeto começa a se mover. Por isso que a força de atrito é sempre contrária ou ao movimento ou para onde o corpo tende a se mover, para onde ele gostaria de se mover. E aí, então, a importância da normal, porque quanto maior o peso, maior vai ser essa força de atrito. E a força de atrito, ela também depende do tipo de superfície. Por exemplo, se você tenta empurrar um objeto sobre um
piso muito rugoso sobre uma lixa, por exemplo, a lixa ela vai oferecer aí em contato com outro material em cima dela uma força muito maior de atrito. Então, lembrando, a força de atrito ela só existe quando tem um contato entre dois objetos, e aí então essa interação entre essas duas superfícies. Então não existe o atrito só da lixa, ou só da caixa, ou só da caixa e só do piso, mas é o atrito da caixa com o piso. E aí então, dependendo do tipo de material que está em contato, a gente fala que existe um coeficiente de atrito. E aí nós falamos então que a força de atrito pode ser escrita como o coeficiente de atrito, que é simbolizado aqui por essa letra chamada μ, vezes a força normal que nós comentamos anteriormente. Então, quanto maior a rugosidade, quanto maior o atrito entre esses dois materiais, maior esse coeficiente de atrito. Quanto menor o atrito, a rugosidade entre esses materiais, menor esse coeficiente de atrito. E aí o que nós falamos? Que se o plano for horizontal, então a gente pode falar que a força de atrito é μ vezes a normal, e quando o plano está horizontal, a gente fala que a normal é massa vezes a gravidade. Porém, quando a gente tiver um plano inclinado, a força de atrito continua sendo o coeficiente de atrito vezes a normal, só que a normal para um plano inclinado é mg cosseno de θ. Por isso, a força de atrito para um plano inclinado vai ser μ vezes m vezes g vezes o cosseno do ângulo desse plano inclinado. Podemos falar então que existem dois tipos de atrito, o estático e o dinâmico. O atrito estático é a força de contato entre as duas superfícies que se opõe à tendência de movimento quando o corpo ainda está em repouso. Ou seja, como eu falei anteriormente, você tenta empurrar um objeto, puxar uma caixa pesada no chão, empurrar aí um armário que está muito pesado, e você faz força, mas esse objeto ainda não se mexe. Então ele faz uma força oposta. Nessa situação, a gente fala que o objeto, sobre o objeto está ocorrendo uma força de atrito estática. Então nós falamos que a força de atrito estática é o coeficiente de atrito estático vezes essa força normal. Agora, o atrito dinâmico já existe quando a gente consegue empurrar o objeto. Você fez força para empurrar um objeto que estava inicialmente parado, mas ele começa a se mexer. Então, quando o objeto está em movimento, a força de atrito dinâmica, geralmente ela é menor que a força de atrito estática. E aí a gente fala então que passa a ocorrer entre os objetos um coeficiente de atrito dinâmico. Então, quando o objeto já está em movimento, a força de atrito que atua sobre o objeto é o atrito dinâmico. Vamos ver isso um pouquinho melhor. Este aplicativo do PHET simula as forças de atrito. Então aqui eu posso aplicar força, com esse bonequinho. Então eu vou colocar aqui, 50 newtons de força. E aí quando eu aplico 50 newtons de força nessa caixa, surge uma força de atrito também de 50 newtons, ou seja, esse objeto fica parada, porque a soma das forças é zero. Então ele tem aí a força de atrito estática nesse momento. Eu posso aplicar, vou dobrar aqui, vou colocar 100 newtons de força e ainda não consigo mover o objeto. Então é igual você quando vai empurrar algum objeto muito pesado, ele tem um atrito muito grande e a gente não consegue às vezes empurrar. Então nessa situação eu estou aplicando 100 newtons de força e a força de atrito também é 100 newtons. Então como o objeto ainda não se mexe, ainda é uma força de atrito estática. Eu vou aumentar de 1 em 1 aqui, vou chegar até 120 newtons e ainda o objeto continua com uma força de atrito estática de 120 newtons. Repara que ele ainda não se mexeu. Essa força de atrito estática está indo para o ponto máximo dela, é muito alta. Só que vai chegar um limite aqui, quando chegar em 125 newtons, 124 newtons, eu consigo começar a mexer o objeto. E aí a força de atrito reduz bruscamente, porque o objeto começa a se movimentar, então a gente passa a ter uma força de atrito agora dinâmica ou cinética. E aí a força de atrito cinética ela é muito menor do que a força de atrito máxima estática, que chegou a 124 newtons,
Reparem que agora a força de atrito é de 92 newtons. E por mais que a gente aumente a força aplicada, ó, aumentei para 128, 129, 130, a força de atrito dinâmico, ou a força de atrito cinética, continua a mesma, né? Continua sendo 92 newtons. E aí o objeto então está com uma resultante de força de 42 newtons, e aí, portanto, o objeto se encontra acelerado e a sua velocidade aumenta cada vez mais. A partir do momento que ele foi abandonado, que não existe mais a força sendo aplicada, resta então apenas a força de atrito, e aí a força de atrito é contrária ao movimento, o objeto começa a frear até chegar com a velocidade zero, até ele parar. E aí quando ele para, então, a força de atrito desaparece. Então esse é um simulador bem interessante para entender como a força de atrito aumenta, né, e a diferença entre força de atrito estática e força de atrito cinética. Podemos representar também as forças de atrito estática e dinâmica em um gráfico. Neste gráfico aqui, eu represento aqui no eixo horizontal a força aplicada sobre o objeto e no eixo vertical a força de atrito. Veja que o objeto ele vai ter dois momentos, uma fase em que ele se encontra estático e uma fase em que ele se encontra em movimento, na fase dinâmica. Então, o que a gente viu no aplicativo? Que nós íamos aplicando uma força no objeto e aí surgindo uma força de atrito estática. E essa força de atrito estática ela é igual à força que a gente aplica sobre o objeto. Aí nós aumentamos aqui a força de atrito estático, a força de aplicação no objeto, e aí a força de atrito estático também aumenta. Mas isso chega num limite. Vai chegar um limite que a gente aplica aqui uma força onde a gente chega na força de atrito estático máxima. E aí logo depois disso, o corpo começa a se mexer. Ele entra na fase dinâmica, na fase de movimento. E aí então, quando o corpo começa a se movimentar, percebam que o gráfico aqui, o atrito ele dá uma queda. E ele passa a ter então um atrito aqui dinâmico. Então a força de atrito dinâmica ela não varia, ela sempre tem o mesmo valor, ela se mantém constante, independente de você aumentar ou não a força sobre o objeto, como nós vimos no aplicativo. Só que a força de atrito estático ela chega num limite aqui, num ponto máximo. E aí o que nós temos então? Um coeficiente de atrito para a fase estática e um coeficiente de atrito para a fase dinâmica. De modo que o coeficiente de atrito, ele sempre vai ser o mesmo valor, só que ele vai ser sempre maior do que o coeficiente de atrito na fase dinâmica, tá? Então, a força de atrito ela aumenta, a força de atrito estática aumenta até chegar num limite e depois ela se transforma numa constante que é a força de atrito dinâmica. Finalizando a nossa aula de hoje, vimos as forças de atrito estático e dinâmico. Esses conceitos são importantíssimos para a execução da nossa sexta atividade experimental. Aproveite para revisar e aprofundar os seus conhecimentos sobre forças de atrito. Bons estudos e até a próxima aula.